Já se passaram 36 horas desde que saímos de Gênova, na Itália, após 700 milhas náuticas, quase 300 quilômetros pelo Mediterrâneo. O Bolero se aproxima da costa sul da Espanha. Toda chegada ao porto segue o mesmo ritual, e o capitão Fertinos não delega a ninguém a supervisão cuidadosa das manobras de atracação e seus mínimos detalhes. O comando de um navio de 16 mil toneladas transportando 800 passageiros é sério, exigindo mapas, instrumentos de navegação sofisticados e cuidados nas fronteiras da Europa e da África. A região que estávamos prestes a descobrir fica na encruzilhada da história. Ao cruzar o Estreito de Gibraltar, os mouros ocuparam a Espanha por mais de 8 séculos. Entre as colunas de Hércules, os conquistadores do século XV partiram para as Canárias e a Madeira, portos de escala antes da América. Dizem que Almerim era famosa por seus piratas, rivais dos piratas de Argel que buscavam sua expansão pelo Mediterrâneo. Os árabes desembarcaram em Gibraltar em 711, derrotaram os visigodos e se estabeleceram na Espanha. Valuca, literalmente terra dos vândalos, se torna o andaluz, conhecida em toda a Europa por seus poetas, músicos e homens de ciência. Entramos lentamente no porto de Almerim, dominado pela Alcazaba, fortaleza árabe. Os conquistadores, pouco mais de 20 mil guerreiros berberes e árabes, tolerantes e politicamente sábios com os espanhóis e judeus, não tentam converter à força, deixando-os livres para praticar suas crenças em troca de um imposto de proteção. Enriquecida por tamanha diversidade, Al-Andalus tornou-se um centro cultural admirado por toda a Europa. Mas a reconquista pelos soberanos católicos já começou, e após a queda de Sevilha em 1248, Granada permanece como o último reduto hispano-árabe na península. Em 2 de janeiro de 1492, um cerco de 8 meses, os reis católicos Isabel de Castela e Fernando de Aragão entram em Granada. Com a reconquista concluída, a Espanha pode voltar-se resolutamente para outros horizontes. 7 meses depois, Cristóvão Colombo descobre a América. Uma inquisição implacável se segue. No rastro da reconquista, judeus e muçulmanos, incluindo mouros batizados, são expulsos da Espanha. A repressão recai sobre os ciganos, que se estabeleceram na Andaluzia no século XV. Privada de sua elite, Granada afunda no anonimato. Mas esse caldeirão cultural deixou marca na Espanha.
Hoje, 5 séculos após a queda de Granada, o flamenco, transformado e preservado pelos ciganos, ressoa com tradições árabes, litanias judaicas sefarditas e cantos gregorianos. À sombra das fortificações de Alhambra, do El Andaluz, que ecoa nesta voz cigana. Oi, eu sou Mário Maia. Oi. Oi. Escondido atrás muralhas Alcaçaba, Palácio Alhambra é obra-prima arte hispano-mourisca. Pátio Leões, cercado arcada 124 colunas mármore branco. A fonte central, apoiada nas costas de 12 léuas, testemunha o desejo do arquiteto de dramatizar a água, que os mouros tiveram uma fascinação. Decoração refinada, capitéis esculpidos, arcadas sinuosas e paredes de gesso trabalhadas renda, apresentando imagens do Alcorão e escrituras sagradas. Vendo tamanha beleza, os reis católicos, geralmente intolerantes em questões religiosas, fizeram bom uso dos talentos de construção dos artistas árabes andaluzes. Aí eu levo ao AB. AB. Seja mercê. Eu. Eu vou chupar. Flamenco. Eu nasci para isso. Meus pais são ciganos. Eles cresceram no Sacraonte. Meus avós dançavam e eu, claro, cantava. Para nós, cantar, dançar ou melhor que uma boa refeição, divertir-se entre esses ciganos é fantástico. Aqui no bairro de Albazi, Granada exibe seu passado mouro em cada esquina. É motivo de orgulho para os granadinos. Mesmo 5 séculos após a Reconquista, se os ciganos do Sacromonte, sacrificados no altar da prosperidade e do modernismo, perderam um pouco de sua particularidade cultural, eles deixaram um legado que ultrapassa a própria comunidade. Símbolo de liberdade e paixão cigana, o flamenco se tornou universal. Bolero voltou ao mar, e a tripulação, um posto, prepara ir homenagem ao capitão. Bom, até pergunte apenas pergunta. Voz, quantos você tem que ficar hoje à noite? 438. São 2 horas. Não, por 1. Então, qual é a parte do negócio e a parte do prazer para você? De qualquer forma, eu costumava gostar de estar com pessoas. Claro que prefiro navegação do que segunda mão. Claro, mas faz parte do mundo. Temos que fazer isso com prazer. Claro, na maioria das vezes. Quero dar-lhe as boas-vindas a bordo do Bolero.
E obrigado a todos por nos escolherem para suas férias. Obrigado. Enquanto o jantar transcorre alegremente no restaurante da ponte, o oficial de serviço planeja o curso do navio. Esportes ou compras. Todo mundo se mantém ocupado. Enquanto esperávamos ansiosamente pelo nosso próximo porto de escala, atracamos suavemente de forma pitoresca no porto de Gibraltar, uma localização estratégica imutável que é inconfundivelmente dominada pela sua famosa e imponente rocha, um marco natural que se eleva grandiosamente sobre a paisagem circundante, oferecendo vistas espetaculares e uma presença inesquecível. Você gosta de especial. Este credo que passa por um de Partas Rala é sempre interessante. Sempre interessante. Há muito tráfego e, claro, é o ponto que separa o Mediterrâneo do Atlântico. Os navios que chegam e saem ali são separados, assim como os carros. Navios partindo, mantenham-se no lado direito. Navios chegando, mantenham-se do outro lado, do lado de Tanger. É muito trânsito. Segue conforme as normas. Nunca encontra problemas. Hong Kong, Singapura, Gibraltar. Esses são nomes que assombram a imaginação dos viajantes e de todos os marinheiros com sede de viajar. Certamente, Capitão Ferrentinos, quando uma criança na Grécia sonhou em amarrada ao pé desta rocha. Foi isso que, então. Aonde um Jack flutua sob um céu cinzento, estamos em território inglês. Gibraltar é uma colônia da coroa desde 1704. A base naval foi rebaixada em 1984, mas por quase 3 séculos desempenhou seu papel do poder marítimo britânico, nas guerras napoleônicas como porto de escala nas rotas do Império. As colunas de Hércules, a rocha de Gibraltar e o Monte Acho controlaram o estreito. Hoje, a colônia, que ocupa uma península de 6 km², ligada à Espanha e cortada de ponta a ponta por uma pista de pouso, vive essencialmente do turismo. Além das tradicionais compras e da vista do alto da rocha, a grande atração são os macacos trazidos pelos mouros no século IX. Eles são mascotes do exército britânico cuida e alimenta, em homenagem a uma lenda que diz que os ingleses serão senhores da rocha enquanto os macacos permanecerem lá. Enquanto isso, os habitantes locais, embora cultivem certa diferença em relação à pátria-mãe, cujos costumes consideram muito severos, demonstram verdadeiro patriotismo e lealdade em relação aos valores fundamentais.
O navio parte e sai de Gibraltar. Inglaterra, um reino entre Atlântico e Mediterrâneo. Durante a noite, seguimos rumo ao sul pela manhã sob um sol recém-descoberto relaxamento. Ifande, uma ilha verdadeiramente isolada e remota, que se encontra completamente perdida e esquecida no vasto e imenso oceano, estendendo-se por águas azuis profundas e inexploradas, onde a civilização parece não ter chegado. Esta ilha singular possui um cume majestoso e imponente, que se eleva grandiosamente em direção ao céu, permanecendo constantemente escondido e envolto por densas camadas de nuvens brancas e cinzentas, que o cobrem como um véu perpétuo, tornando-o quase invisível e inacessível aos olhos humanos, adicionando um ar de mistério e fascínio à sua já enigmática presença no meio do nada, um lugar onde a natureza reina soberana e intocada. Essa é a visão do navegador português João Gonçalves Arco, tendo partido neste ano de 1419 para reconhecer Marrocos. A ilha está desabitada. Impressionado com sua floresta gigantesca repleta de répteis e aves, o explorador dá o nome de Madeira. 2 anos depois, ele funda o Funchal, que se torna o primeiro território do Império Colonial Português. Ilha das Flores, pérola do Atlântico, paraíso brotado do mar. Eis a Madeira, sinônimo de abundância e beleza, que deve à riqueza do seu solo vulcânico e à suavidade do seu clima. As plantações de terra cortadas nas encostas produzem frutos milagrosos: bananas, mamões, abacates, maracujás, frutas do conde e mandas. A Madeira é o pomar de Deus e a praça do Funchal é a sua igreja. Frutas cultivadas na costa? Sim, mas podemos cultivá-los nas colinas até 1.000 ou 1.200 metros. Melhores perto da costa, a fruta é mais doce. Quanto mais perto do mar, melhores são as frutas. Uma estrada sinuosa sobe do Funchal em direção à Camacha. Nesta pacífica vila, os habitantes se dedicam à tecelagem de vime. Após a secagem ao sol, os galhos de salgueiro são fervidos por várias horas em água para ganhar flexibilidade. Este artesanato tradicional, no entanto, está passando por momentos difíceis. Nós já existe nessa há mais de 100 anos. É a tarde de pegar filho. Hoje, é claro, e a minha desapareceu. Os jovens preferem estudar. Eles não gostam desse tipo de trabalho em que você fica preso dentro de casa com as portas fechadas para o trabalhador não secar.
Os jovens querem mais liberdade. É uma pena que tudo isso possa acabar um dia. A apenas alguns quilômetros adiante, a vila de Monte está toda agitada. Aqui é uma estação de tobogã, e esses senhores, elegantemente vestidos de branco, são motoristas aguardando clientes. Você pode nos falar sobre o traje? Esse é o chapéu, uma camisa branca, um toalha, calça branca e botas em solo. Nesta ilha montanhosa, esses trenós de vime com patins de madeira eram usados antigamente para transportar produtos agrícolas dos terraços mais altos. Tem gente pressa. Leve-os ladeira abaixo até Funchal. Você espera fazer isso por muito tempo? Ó, minha querida senhora, até que seja a hora de ir. Quando o bom Deus se lembra de mim. Mais alguns aqui. Deixa, cara. Deixa quieto. Estes azulejos, pintados à mão na tradição mourisca, ilustram um modo de vida diário que já não existe. O que resta é a paixão dos conhecedores, dos ingleses, pelo vinho da Madeira, cujo sabor único se deve a uma mistura acidental com conhaque durante um bloqueio da ilha nas guerras napoleônicas. Além do turismo, a pesca tradicional ainda ocupa um lugar importante na economia da ilha, pescando atum ou peixe-espada que muitas vezes vivem a 1000 metros ou mais de profundidade. E embora seja raro hoje em dia, ainda existe um pouco de caça à baleia-cachalote, enquanto nas ruas do Velho Funchal os moradores se reúnem para uma partida de cartas ou para trocar algumas histórias de pescador. É hora de voltar para casa, um momento de doce e melancólica despedida, e enquanto a mente já se recorda vividamente das memórias inesquecíveis de aromas marcantes e profundamente envolventes, que ainda pairam no ar, e dos sabores exóticos e deliciosos que foram cuidadosamente degustados ao redor do elegante e acolhedor piano bar, onde tantas risadas e conversas animadas aconteceram, contam-se, com grande entusiasmo e detalhes vívidos, histórias emocionantes e verdadeiramente incríveis de descidas de trenó vertiginosas e cheias de adrenalina, que proporcionaram momentos de pura euforia e aventura inesquecível. A Baía do Funchal está salpicada de 1000 brilhos, enquanto o bolero segue lentamente em direção ao mar aberto.
O mistério e a incerteza que envolvem as civilizações pré-hispânicas dão origem a lendas. Seriam os Guanches, que viviam nas Ilhas Canárias quando os conquistadores chegaram, descendentes do povo da Atlântida. A conquista de Tenerife em 1494 se assemelha, em muitos aspectos, à do Novo Mundo. Os Guanches, armados apenas com bestas, não eram páreo para a cavalaria e as doenças trazidas pelos conquistadores. A colonização está em marcha, igrejas surgem e cidades surgem da vegetação. La Laguna, lá. Inspirados na arquitetura andaluza, eles desenvolvem um estilo canário original, feito de varandas de madeira de pinho e pátios internos que parecem jardins tropicais. Somos 1.500 quilômetros da península e algumas milhas do continente africano. Uma mistura de povos ocorreu. Lugar nas Canárias durante a conquista entre os conquistadores espanhóis e os Guanches. E assim uma nova raça nasceu. Eu sempre digo que uma cabeça de canário está na Europa. Isso faz parte da América e é alimentado. África. É possível encontrar uma variedade de paisagens diferentes, desde o nível do mar até o sopé do Ted coberto de neve. Tenerife é um verdadeiro continente. Os bananais se estendem até a orla da praia. Assim como a cana-de-açúcar e as vinhas no passado, as bananas tornaram a ilha próspera até a crise do início do século XX e a chegada do turismo. A estrada serpenteia por entre eucaliptos e nos leva acima de um verdadeiro mar de nuvens, margeado por imensas florestas de pinheiros. Ao longo de um caminho de cristas que leva ao Parque Natural do Teide, atravessamos uma grande floresta de pinheiros canários. Essas árvores não são usadas apenas pela sua madeira, com a qual se fabricam móveis, mas também suas agulhas de pinheiro são recolhidas e, depois de secas, espalhadas nas terras agrícolas para preservar a umidade. Ah, mas eu não quero. Eu não quero, mas eu quero te ver. Eu quero te ver. Bom dia. Tenha um ótimo dia. Você pode nos dizer o que está fazendo? Estou recolhendo agulhas de pinheiro. Estou trabalhando hoje porque é Semana Santa e amanhã não venho. Sim, é Semana Santa. Então amanhã vou comer batatas cozidas e peixe salgado. Continuando nossa subida por uma vegetação agora mais esparsa, chegamos a uma forma surpreendente e abstrata em branco, o Observatório de Astronomia. Ganhando altitude pouco a pouco, nos aproximamos de Ted. Esta montanha não está apenas a 3.718 metros, sendo a mais alta da Espanha, ela é o poderoso símbolo dos povos pré-hispânicos que a temiam e admiravam, e também dos navegadores, que ficavam impressionados com a visão de um pico nevado em tal latitude. Mas a forma cônica perfeita da montanha esconde um vulcão adormecido que despertou 3 vezes nos séculos passados, sem esquecer a erupção de 1909. Vestígios dessa intensa atividade telúrica são abundantes, e o Parque Natural de Ted é um imenso museu a céu aberto, onde obras-primas da natureza são expostas a cada curva da estrada. Fluxos de lava de camadas coloridas. Rochas estranhas erodidas pelo vento.
3 milhões de anos atrás, sob o peso da lava expelida de suas entranhas e acumulada em seus flancos, o vulcão original, muito mais alto, entrou em colapso, formando uma caldeira de 16 quilômetros de diâmetro, que observamos hoje. Aqui, neste antigo círculo vulcânico, vieram os guanches para pastorear seus rebanhos e também para enterrar em suas grutas seus mortos mumificados. Vendo o espetáculo incrível das outras ilhas do arquipélago das Canárias flutuando como fantasmas sobre um mar de nuvens, é fácil acreditar que os guanches que repousam aqui encontraram um descanso eterno. Tendo descido novamente ao nível dos simples mortais, e também ao do mar, aproveitamos os últimos raios de sol em uma praia de areia preta. O vulcão nunca está muito longe, em um dos muitos resorts de praia de Tenerife. Sim, é verdade. Eu sou a pessoa que você não conseguirá esquecer, aquela que deixará uma marca indelével em sua memória. Minha presença, minhas ações e a essência de quem eu sou se gravarão profundamente em sua mente, tornando-me verdadeiramente inesquecível. Pode ter certeza de que, de todas as pessoas que você já conheceu ou ainda conhecerá, eu serei aquela que permanecerá vívida e presente em seus pensamentos, pois sou eu, a inesquecível. Tudo está calmo em Lanzarote nesta manhã. Um pouco sonolentos, pegamos a estrada de Timanfaya. Mas logo, diante da visão incrível de campos de lava inchada que se estendem até o infinito diante dos nossos olhos, uma paisagem lunar, como alguns diriam, sinto-me obrigado a ler para meus companheiros de viagem este texto, escrito pelo padre Lorenzo Corbella em dezembro de 1730. No primeiro dia de dezembro de 1730, entre 9 e 10 horas da noite, de repente a terra se rasga. Perto de Timanfaya, uma montanha gigantesca surge das entranhas da terra. Chamas saltam e queimam por 9 dias sem interrupção. Fluxos furiosos de lava cobrem vilarejos inteiros, a princípio rápidos como água, depois espessos e pesados como mel. 16 de dezembro. A lava inesperadamente mudou de direção e está fluindo para o mar, mas agora para o sudoeste, queimando em seu caminho um vilarejo de Chupadero e devastando a fértil planície de Uga. E ali ela para e esfria. Nascido de uma série de erupções entre 1730 e 1736, Timanfaya ainda está ativo.
A temperatura, a apenas 10 centímetros abaixo do solo, é de 140 graus centígrados. Um pouco de água despejada em um tubo no chão provoca poderosos geysers. Há quem pense que, durante as erupções de 1730, grandes massas de magma derretido ficaram aprisionadas nos estratos superiores do vulcão. E é isso que, mesmo esfriando, explica a origem do calor. A poucos quilômetros dali, na costa norte, um microclima transformou essa parte da ilha em uma zona verdejante. E apesar da neblina que cobre o vilarejo de Aria, não podemos deixar de perceber a influência da África nessas casas brancas, situadas entre palmeiras. Lanzarote está a apenas 100 quilômetros da costa africana. A influência saariana pode ser sentida na relativa secura do local, para a qual há um remédio no uso de lava britada, como explica este camponês. Solo preto não é o único tipo. Preto, na verdade. O verdadeiro solo é... Debaixo de alguma coisa qualquer que seja. Isso retém a umidade, então quando chove, a umidade não evapora. Você precisa de muita umidade? Temos pouca chuva, atualmente. Aqui. Então usamos essa areia. Para manter a umidade em... Mais longo, ainda mais. Por exemplo. Você sabia, Manrique, eu o conheço, ele é meu amigo, embora eu seja um camponês e ele seja um artista. Nossas duas propriedades ficavam lado a lado e seus campos nos pertenciam. Onde? Somos nós. No Jardim de Cactos, última obra de César Manrique. Por que ele criou isso? O que ele queria era criar um jardim-museu dedicado aos cactos e que exibisse todas as variedades originárias da ilha. Se não fosse por César Manrique, Lanzarote certamente não seria o que é hoje. Ele queria para sua ilha uma arquitetura que se misturasse à paisagem, em harmonia com a natureza. Seu maior feito talvez tenha sido o esforço para proteger Timanfaya, proibindo publicidade ou fazendo com que os cabos elétricos fossem enterrados, fora de vista. Ou será que foi por ele ter colocado as venezianas em todas as casas? Pintado de um verde vibrante, um exemplo verdadeiramente único e notável de um artista cujo país era sua tela, e Lanzarote foi a obra-prima de César Manrique. Deixamos Lanzarote e as Ilhas Canárias e seguimos para o norte, em direção ao Marrocos. Ok, bem ao Richt. E é isso finalmente. E é isso realmente. Ninguém é santo, ninguém. Ninguém é santo. Estou tão farto disto, estou tão farto disto. Não diga mais nada, homem triste. Qual é o segredo?
Atracamos em Safi. Este porto de Sardinha, um dos maiores do Marrocos, é uma antiga colônia comercial portuguesa, que serviu como um dos pontos de um triângulo de comércio do século XV. Chuvas excepcionais este ano transformaram a planície seca que leva Marrakech em um verde brilhante. O tráfego de caminhões, ligando a costa à estrada de Marrakech, parecia não incomodar-me num pouco. A indiferença deste jovem pastor cuidando de seu rebanho, como se a estrada fosse apenas uma miragem, prestes a desaparecer diante de uma visão emprestada da eternidade. Aos pés do imponente e majestoso Alto Atlas, coberto de neve, surge a vibrante e encantadora cidade de Marrakech. É verdadeiramente real, quase um sonho que se materializa. Iremos ao longo das fortificações, à muralha. Esta imponente e antiga muralha, que se ergue majestosamente e resiste ao tempo, data de que época exata? De lá são precisamente 19 anos, ou seja, há exatos 19 anos, ela tem permanecido firme e forte, testemunhando a passagem do tempo. Quilômetros de muralhas. Atrás. As muralhas são a Medina, a cidade velha. Essas. Muralhas foram construídas como proteção contra um ataque de guerreiros. Naquela época, não havia nada. Atrás delas, e, dinastia após dinastia, começaram a construir coisas belas. Muitas mesquitas foram construídas dentro da Medina, sendo a mais famosa a Cutubaia, que serviu de modelo, dizem, para Giralda em Sevilha. Mas é atrás dessas muralhas que se encontra o verdadeiro coração da cidade, a Praça de Jemaa el-Fna. Um ponto de demarcação entre o norte e o sul do Marrocos, a Jemaa el-Fna é um local de encontro de camponeses, comerciantes e curiosos, vindos de todas as partes do mundo. Neste teatro de rua permanente, paramos onde quisermos, aqui para assistir a um encantador de serpentes. Ou mais adiante para ouvir um contador de histórias. Longe do barulho da praça, ergue-se o Palácio Bahia, nomeado em homenagem à concubina favorita do vizir que o mandou construir. Um verdadeiro e intrincado labirinto construído em vários acres no coração da vibrante cidade de Marrakech, o palácio guarda tesouros de decoração, tetos primorosamente pintados e ricamente ilustrados, um grande e imponente pátio de mármore branco cercado por um arco de colunas esguias e elegantes. Break time igual a 0.5s. Dentro do Bahia, artesãos de hoje restauram os eliges, azulejos de pedra e preto, com toda a destreza dos mestres de antigamente. A única maneira de penetrar o caráter secreto de Marrakech é se perder no labirinto de ruas e vielas que compõem os souks. Nos vibrantes mercados cobertos do bairro Osmarine, rolos de tecidos tradicionais, sedas finas e musselinas delicadas disputam espaço nas coloridas vitrines com brocados ricos e caftãs elegantes. Do lado de fora, nos deparamos com um lugar que já foi um mercado de escravos.
Hoje, de um lado, pequenas boticas oferecem remédios tradicionais, enquanto do outro, os comerciantes de especiarias perfumam o ar com botões de rosa, com cominho e gengibre, canela, coentro e açafrão. E essas especiarias, eles misturam na hora, conforme o prato que você pretende preparar. De todas as figuras que habitam Sou, o Gerib, o carregador de água, com seu chapéu colorido e seus copos de latão, é sem dúvida o mais impressionante. Seguindo por outro beco, passando por outra porta, entramos no Sou dos Ferreiros. E então Sou dos Artesãos da Palha, onde, com um martelar constante, eles fabricam caldeirões, cinzeiros e lanternas. Mais adiante ainda, entramos no Sou dos Ferreiros. Por mais uma porta, encontramos o bairro dos Curtidores. Aqui, seguindo um ritual imutável, as peles de carneiro são passadas de tanque em tanque para serem curtidas à moda antiga. Nós deixamos a pele de molho na água 3 ou 4 dias para amolecê-la. Estrume de pombo era utilizado para tornar as peles mais flexíveis, ou banhos de casca de grão para branqueá-las. Cada curtidor preserva zelosamente seus métodos secretos, passando sob meadas de tecido colorido, dançando suavemente ao sol. Deixamos-os soltos para ir encontrar a maneira. Marrakech é uma cidade plana, então andar de bicicleta por aqui é moleza. Hoje é dia de folga, então os Marrachis se reúnem com suas famílias nos Jardins da Menara, no centro dos quais há um grande lago, que data do século XII. À beira d'água, emoldurado pelo Atlas nevado, está o pequeno pavilhão sadiano, que já foi um ponto de encontro romântico dos sultões. Enquanto o muezim chama os fiéis para a oração, na Praça Jama Alfna, o espetáculo prossegue com energia redobrada. Os ganavas, descendentes dos antigos escravos do Sudão, com seus burros pretos, dançam ao som do tambor e do som metálico dos símbolos que seguram em cada mão. Os espectadores avançam numerosos e formam círculos fechados à apresentação. Aqui um trem de macacos. Mais adiante, acrobatas.
À luz do pôr do sol, a praça Gemalfna, como se estivesse embriagada de clamor, desaparece na noite. Um pequeno oásis que se tornou a capital de um reino cujas fronteiras se estendiam até Granada. Marrakech continua sendo uma cidade estranha e fascinante, que guarda em seu interior todos os mistérios combinados do deserto e do Alto Atlas.